Ah, não, o bezerro morre mesmo, só não perde quem não tem. Se você repetir uma frase dessa dentro da propriedade, você cria a cultura da naturalidade e da mortalidade. Se você naturalizar os problemas, corre o risco de colonizar a propriedade. E uma bateria de produtores enxerga valor na simplicidade, em outra coisa, que tipo assim, se o cara não consegue se enxergar com confinamento, ele não consegue, tá fora do radar completo dele, ele não se permite um negócio desse. Para ele, valor é a vaca comer no chão, mostrando para os produtores e para as indústrias de laticínio que disparado, o que a cadeia produtiva do leite mais precisa aprender é botar o dinheiro para trabalhar para ela. É alavancagem, aceleração de um negócio. Não dá para acelerar um negócio produtor de prejuízo. Fala, mamíferos! Estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio em que nós falamos de mentalidade e comportamentos que geram valor em uma propriedade de leite. E a gente vai voltar com vocês aqui nesse segundo episódio em que o Valério traz para vocês as experiências, as vivências em fazendas de diversos tamanhos, diversos portos de produção de leite. E o que está acontecendo, o que é feito dentro das propriedades para que a gente se preocupe, se conecte com aquilo que efetivamente vai trazer resultado para as propriedades. Vem comigo para a segunda parte. Bom, a gente avançando um pouco mais aqui, né? Novamente, né, eu achei bem interessante toda a proposição que você colocou para a nossa conversa, porque são muitos conceitos empresariais que você está trazendo na condição de gerenciamento de pessoas. Nós falamos de propósito, nós falamos de dor, falando da necessidade das fazendas, e você trouxe aqui essa leitura da cultura da propriedade. Como é que vocês têm trabalhado essa conscientização e essa visualização? Porque, tipo assim, falar de cultura numa fazenda de leite parece que é um negócio quase que inalcançável, né? E ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender, você vai ver o quanto que isso faz diferença. Então, como é que vocês têm trabalhado isso nas propriedades? A gente acredita, e eu acredito que você, como gestor da Companhia do Leite, tem a mesma crença. A cultura está lá. É a cultura certa ou a cultura que a gente não desejava que estivesse lá. Então a gente precisa criar uma cultura intencional. E essa cultura ela não pode ser a cultura da Companhia do Leite, nem a cultura da AgroLuc, que é a nossa empresa. Ela tem que ser a cultura que o produtor acredita. E a gente tem que despertar no produtor como que você gosta que as pessoas atuem dentro do seu negócio. Lógico que vai ter influência do nosso trabalho, mas ela tem que ser singela, discreta, porque o jeito de ser tem que ser o do dono. E aí quando a gente fala desse negócio de cultura, como que as pessoas que estão lá dentro agem frente aos fatos, aos acontecimentos? E aí você começa a ter propriedade que aceita a máquina dar defeito todo dia, você começa a ver propriedades que aceita o silo perder, a silagem, né, ter perdas na silagem, que aceita a vaca ter mastite. Então, o nível de... quando eu vim falando aqui de propósito, de dor do produtor, como que a gente trata as pessoas, a gente está nada mais, nada menos do que abrindo o caminho para construir a cultura certa dentro do negócio. Então, a gente começa a falar, eu não aceito a bezerra ter problema, ter diarreia, eu não aceito entregar produto com defeito no final do processo. Eu não aceito que a dieta chegue com defeito para a vaca. E dieta com defeito é aquela que o formulador não formulou. Leite com o cliente, a gente começou aqui no início da nossa conversa, né? Eu esqueci de ponderar que eu conheço as necessidades do cliente da fazenda. Você trabalha em parceria com diversos laticínios. Todos têm a mesma necessidade, Ronaldo? Aí é um espectro enorme. 50 tons de cinzas, né? Bem mais. Então, 1000 tons de cinzas. Quão próximo eu estou do meu cliente, lembrando que 95% do meu faturamento depende da decisão de escolha do meu cliente. E aí eu brinco com os ordenadores que 95% do dinheiro da fazenda passa dentro de um filtro do leite, passa dentro de uma tubulação e cai dentro do tanque.
e mais ou menos 40% do dinheiro da fazenda passa dentro de um vagão misturador. Qual o nível de consciência que o meu ordenador está? É simples. Todo o dinheiro da fazenda passa dentro de um tubo inox e cai dentro de um tanque. E aí eu pego 30%, 40% desse dinheiro e coloco dentro de um vagão. Todo dia. Como que eu estou sendo responsável com esse capital? E aí eu falo que existem 2 principais setores na fazenda, que é ordenha e alimentação. Todos os demais trabalham para dar suporte para que esses 2 funcionem bem. E é simples, agora eu preciso colocar indicadores, a gente vai falar mais para frente aqui, né, de como que eu vou dar clareza para as pessoas conduzir os processos que elas são responsáveis e que elas precisam cuidar, gerenciar todo dia. Porque por mais que eu tenha um melhor gerente na fazenda, se o ordenador decidir que ele não vai fazer, ele não faz. Se o tratador decidir que ele não vai fazer, ele não faz. Ah, mas a balança tem registro, tem aplicativo e tal. Mas se ele decidir colocar a quantidade errada, ele coloca errado. E se a cultura da fazenda for que aceita erro, continua tendo erro. Não adianta ter a maior tecnologia e vinda importada e tal. A gente precisa ter um nível de consciência. É assim que a gente constrói essa cultura dentro do negócio. Bom, a gente conseguir colocar esse nível de preparação de consciência das pessoas como hábito na ponta, como rotina, né, não é uma tarefa simples, tornar consciente, mas é muito importante. Eu achei muito legal uma coisa que você trouxe, que é tipo assim, a cultura tá lá. Ela tá lá. Ela tá lá. Em todos os negócios, a cultura tá lá. E aí, ela tá dispersa dentro do negócio. Ela tá em todas as partes, né? Eu já visitei fazenda, eu vou citar como exemplo positivo. O produtor você vai lembrar dele, o produtor chama Cláudio, que é de Bom Sucesso, e que ele tinha um varal que ele colocava o saco de ração. Lembro. Então, o nível de organização e de limpeza da fazenda do cara era extremo. Então, e essa mensagem de colocar o saco de ração num varal organizadinho, ela é uma mensagem de exigência de organização. A organização é valor para essa pessoa, né? Assim, você tem... Eu conheci recentemente um produtor que chama Kenner Dias. Ele é um influenciador digital, tem mais de 1.200.000 seguidores, muito avançado na internet, muito comunicador na internet, é produtor de leite. E ele... boa parte dos vídeos e que ele conseguiu um volume grande de seguidores foi fazendo adaptações na propriedade, ajustes na propriedade, que pode parecer para algumas pessoas, pode chamar de gambiarra, mas é um negócio extremamente bem feito. O cara criou um bebedouro com tambor que é basculante. Então, assim, ele foi pegando as coisas que existem disponíveis no mercado e ele foi adaptando com a habilidade dele de trabalhar ferramentas, né? E aí, assim, tem uma bateria de vídeos, né, ligados a um monte de setores da propriedade, em que ele fala, e eu estou usando o termo gambiarra porque ele usa na página dele do Instagram, ele usa esse termo, né, apaixonado com gambiarras e tal. Isso atraiu muitas pessoas pela funcionalidade. Funcionalidade para ele é valor, né? Ser funcional e ter custo baixo é valor para ele, sem perder as características técnicas, sem perder organização. E uma bateria de produtores enxerga valor na simplicidade, em outra coisa, que tipo assim, se o cara não consegue se enxergar como confinamento, ele não consegue, tá fora do radar completo dele, ele não se permite um negócio desse. Para ele, valor é a vaca comer no chão. Sim, ser o auge da simplicidade.
E aquilo ali é a cultura dele e tal. Então eu estou citando isso para tentar transmitir um pouco para o pessoal, né? O que é essa cultura que nós estamos falando que está lá e ele não está vendo, né? Então são diferentes fazendas. E você pega o cara que faz o tal do freestyle caipira e você pega o outro cara que tem que fazer aquele monumento com o pé direito altíssimo, com poste que vai lá em cima e não sei o quê. E no final, todas essas construções estão entregando, às vezes, de forma muito, muito similar, né? Mas uma coisa é valor para um, outra coisa é valor para o outro e por aí vai, né? É por isso que eu falei que a cultura tem que ser a do produtor, ela tem que ser respeitada, não pode ser a do consultor, né? Uhum. Imagine, primeiro que é inviável. Como que um consultor vai na fazenda, com uma vez no mês, ele consegue implementar cultura na fazenda, mas é nunca. Cultura é algo construído, e a gente fala muito. Aí tem as ferramentas, né? Nós vamos falar de reunião diária, reunião semanal. Como que é um encontro disso? A cultura da fazenda é a cultura da reclamação. O produtor recebe pagamento de leite, reclama, fala que vai vender as vacas. E aí, e o funcionário amanhã fala, quê? Eu vou começar a procurar emprego, esse cara vai me deixar na mão. E aí toda hora que tem um problema, o dono reclama. É a cultura da reclamação. E aí você tem o outro produtor, que a cultura dele é a cultura do resolvedor, né? O cara que chega e vê problema e fala, não, mas se nós fizer dessa forma, a gente resolve o problema. O outro elimina desperdício todo dia. Tudo que ele vê de problema, de desperdício, ele está solucionando. Então... tem que moldar essa cultura do negócio para aquilo que é valor, muito bem citado por você aí, para o produtor. Eu achei legal, né? Você registrou essa frase, né? Você deixou para mim, para que a gente conduzisse a nossa conversa, a frase assim, né? A mentalidade deve estar focada em fazer o que gera valor com segurança e qualidade. Então, a cabeça das pessoas está preparada, estão configurada a mente das pessoas para poder se atentar àquilo que gera valor. E aí, eu duvido, eu vou até mudar, vou usar esse termo duvido, mas eu vou afirmar que a grande maioria das propriedades do bovino que trabalham com leite não tiveram uma conversa franca e trabalharam com essa conversa periodicamente, a consciência dos colaboradores de que 40% do dinheiro está passando no coxo, dentro do vagão, ou está passando pelo coxo, tá armazenado numa casinha, 40% do dinheiro do mês nosso vai estar armazenado naquela casinha, naquele silo ali, e 95% do dinheiro nosso está passando dentro desse tubo aqui. E para quem não está entendendo por que é 95%, é que eu estou considerando que 5% é venda de animais, né? E parte desse leite foi lá na boca do bezerro lá e virou venda de animal. Né? A parte do leite saiu também, né? Foi transformada lá. Então, isso aí, algumas propriedades, né? Quanto menor a média das vacas, vai aumentando esse percentual, mas podemos dizer assim, a partir de 80%, né, é muito tranquilo de afirmar que a partir de 80%, na maioria das fazendas, a partir de 80% da renda, do dinheiro da propriedade está passando dentro do tubo. Né? E esse nível de consciência, assim, ó, pessoal, então vamos olhar para a ordenha e vamos olhar, né, para esse momento, ambiente de ordenha, sala de ordenha, as coisas que orbitam, e vamos olhar para como é que nós estamos tratando dos animais. E se tiver, para quem é ordenhador que nos acompanha, aí, que acompanha o Mamíferos, né? Eu gosto de dizer que o início do processo de ordenha é quando eu tiro a vaca do ambiente de descanso dela, e o fim é quando ela volta para o coxo. O início do tratador é o momento que ele, se for vagão, que ele digita a dieta lá, ele faz a leitura de sobra de coxo, e o momento, o fim desse processo é quando ele coloca a dieta misturada no coxo. Então tudo que está nesse meio é responsabilidade daquela pessoa e depende das decisões daquela pessoa naquele momento. E quando eu citei a mentalidade deve estar focada em fazer o que gera valor, dentro da ordenha, né, desse espaço de tempo e de momento que é tirar a vaca do conforto, passar pela ordenha e devolver para a alimentação, quais as decisões que o ordenhador deve estar habilitado a tomar para que coloque leite de qualidade no tanque? Quais as habilidades
tratador tem que ter para tomar decisões que a dieta ajude a vaca a entregar maior volume de leite com mais sólidos no tanque, que é o que depende dele. E aí os outros setores da fazenda, né? Se eu tiver que pensar aqui, falar aqui do gestor da fazenda, quais as decisões que o gestor tem que tomar que de fato geram valor? E aí eu falo, medicar a vaca de mastite gera valor para a fazenda, mas é zero. O ordenador não deveria medicar a vaca com mastite, porque eu tenho que ter isso num nível muito baixo. Medicar a bezerra com diarreia. Não tem que ter bezerra com diarreia. Mas é um sonho isso daí. Mas é essa cabeça que nós temos que ter. Eu tenho que inseminar a vaca para ela ficar prenhe com uma dose de sêmen. Mas a taxa de concepção é acima de 40%, é excelente, Mas se o meu inseminador for na vaca com a mentalidade que ele pode inseminar de novo, o que vai acontecer com os processos? Ele tem que ir para fazer certo da primeira vez. Então, é essa coisa, essa responsabilidade que a gente quer colocar nos times das fazendas para que eles façam dar certo da primeira vez. E aí não precisa refazer. E assim, é claro que, né, que existe a análise de diversos indicadores, né, dispenso comentário em relação a isso, mas nós estamos falando de nível de consciência, né? De consciência. De a pessoa ela entrar para o jogo para acertar. Exato. Preparar a mentalidade das pessoas para ela entrar para o jogo para acertar. E não para poder operar. Né, pense no nível de retrabalho que quando eu tenho, vamos chutar números aqui, né, aproximados. Se eu tenho um índice de concepção, a taxa de concepção de 33%, significa que eu precisei de 3 serviços para fazer uma prenhez. São 3 inseminações, são 3 diagnósticos de gestação do veterinário e são 3 vezes de aplicação, né? São 9 vezes de aplicação hormonal nessa vaca. E aí, se eu acertar da primeira vez, vai ser uma inseminação, vai ser 3 aplicações de hormônio e um DG, um diagnóstico de gestação. E aí vem a pergunta, o que nós precisamos fazer, né, para poder... A fazenda tá claro para todo mundo que está executando o que nós precisamos fazer para acertar de primeira? Né? Nem sei. Quanto que nós estamos... Não está claro. Preparados, ou quanto nós estamos habituados, qual que é a naturalidade que nós estamos encarando de ter indicadores ruins, sabe? E isso é um desafio para todos os negócios. Né? Eu vou dar um exemplo fora de contexto. O laticínio passou em 2025 por um momento ruim. E isso, eu tenho 300 laticínios clientes aqui. E isso fez com que alguns nos deixassem de pagar. E num dado momento, a gente pega o número da inadimplência e o número da inadimplência é muito alto. E aí eu chamo a pessoa no primeiro mês, a pessoa que controlava, passa o número, quanto que ficou na inadimplência? A pessoa com a maior naturalidade do mundo. X muitos milhares de reais, mas muito dinheiro, sim. Do mês. E o argumento tá todo mundo assim. Não, a pessoa tranquilo. Não, quanto que foi a inadimplência? Mas é uma pancada de milhares de reais. Com tranquilidade. Assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, mas você nunca mais repete isso na sua vida com essa naturalidade. Isso aí precisa ser assim, um absurdo generalizado. Todo mundo que estiver te orbitando, trabalhando junto com você, que entender que chegamos no nível de inadimplência dessa natureza aqui, que tem gente com atraso de 5, de 6 meses, e nós não fizemos nada, isso é um absurdo. Então, observem que, tipo assim, leva isso para mortalidade do bezerro. Cara, não, o bezerro morre mesmo, só não perde quem não tem. Se você repetir uma frase dessa dentro da propriedade, você cria a cultura da naturalidade e da mortalidade. Né? É normal morrer. Não, isso aí não, morre mesmo. Bezerro morre, tá tranquilo, morre mesmo. Não, vaca, não, mastite? Não, isso aí, vaca, que é isso, dá mastite mesmo, vaca perde o teto mesmo, isso é normal. Se você tiver uma mentalidade dessa, você tá muito... Se você naturalizar os problemas, corre o risco de colonizar a propriedade. E aí esse tema que nós estamos abordando aqui é um tema de uma complexidade, né? Porque nós estamos falando de todos os setores da fazenda,
de olhar a fazenda de uma forma sistêmica. E aí corre risco de alguém entender o seguinte: nossa, hoje eu tô com 15, 20, 30% de diarreia. Vou lá falar com um funcionário. Eu tô com taxa de mastite altíssima, minha concepção é baixa. E aí amanhã eu saio atirando para todo lado. Os funcionários vão pedir conta. E aí como que a gente trabalha, sugere que trabalhe nas fazendas? Primeiro, vamos olhar aquilo que impede o fluxo do trabalho das pessoas. De repente tem diarreia porque o cara não tem tempo de curar um bico de bezerra. Como é que ele vai... Ou às vezes ele não tem nem iodo, falta iodo. Mas falta porque não comprou? Não, porque não tem gerenciamento. Porque ele tem medo de falar pro dono que falta iodo. Mas já acabou? Então isso é cultura. E por que o dono pensa assim toda vez que vem um pedido nele? Porque vem pedido em cima de pedido toda hora. Não existe método de gerenciar isso daí. E aí ele tá com a cabeça cheia de problema e chega o seu Zezinho pedindo iodo. Aí chega o outro, o diesel acabou. O outro, o trator estragou. E aí o cara tá com um dia muito turbulento. Então como que a gente transforma esse ambiente em um ambiente orgânico, que as coisas acontecem com método para que tenha leveza na vida do gestor e na vida de quem está operando? E aí a gente fala o seguinte: eu tenho vários problemas. Tenho problema na ordenha, tenho problema no bezerreiro, tenho problema na saúde pós-parto. Eu preciso entender qual é a maior dor, qual o dente que dói mais, ir lá e agir em cima dele. E o resto espera. Porque eu não vou conseguir, eu não vou ter braço, e quando eu falo não falo o consultor. A fazenda não tem braço para sair resolvendo todos os problemas em uma semana. Então é necessário ter consciência e resolver aquilo que dói mais primeiro. E uma forma de tornar isso... uma forma da gente tornar isso fazendo sentido para a equipe é tentando transferir isso para matemática. Por que nós vamos atacar esse item aqui? Porque dentro dos nossos desafios, esse aqui é o que gera o maior impacto econômico. Se você traduzir para reais, né, eu acho que coloca todo mundo na mesma página. Exato. Né? E vai ter coisas que não é só econômico, tem coisas que sabotam o tempo das pessoas, né? Vai ter situações que nós vamos atacar isso aqui essa semana porque aqui a gente ganha X horas do time. O cara vai embora mais cedo para casa e tá tudo bem. Amanhã ele volta com mais ânimo, mais feliz, para ajudar eu a resolver novos problemas. Sem dúvida. Como que a gente vai ajudar as pessoas a compreender o sistema de produção? Como é que vocês têm feito isso? Ronaldo, a gente faz isso dividindo o problema. Eu tenho um elefante gigante para resolver e eu preciso entender que o João é responsável por um pedaço desse problema, o Antônio é responsável por outro, o José é por outro. E a gente entendeu, igual eu falei anteriormente, o começo, o meio e o fim da responsabilidade dele. Então, onde inicia a responsabilidade do tratador? Qual o processo que ele desenvolve ao longo das atividades relacionadas à alimentação do rebanho? E o que é esperado dele lá no final? E a mesma coisa, eu tenho um sanitarista que faz o trabalho de sanidade e o trabalho de reprodução da fazenda. Onde começa, como ele desenvolve esse trabalho e o que é esperado dele lá no final. O que ele tem que entregar para o próximo companheiro dele. E quando eu falo próximo, se eu tenho uma pessoa fazendo a recria de bezerra e ele entrega essa bezerra para o sanitarista fazer reprodução, como que eu estou entregando essa bezerra? Estou entregando essa bezerra com defeito? Estou entregando ela no peso ideal, com histórico de doenças? Quando eu penso no ordenhador, até hoje eu recebi uma foto de uma ficha de secagem de vaca de um ordenhador, onde nessa ficha ele registra para a gente score de condição corporal, score de hiperqueratose de tetos e histórico de casos de mastite dessa vaca. Então, nós da ordenha estamos entregando para o setor de maternidade uma vaca em qual condição? Ele está fiscalizando o trabalho dele. É sobre ele que ele tem que olhar. Então a gente vê o nível de consciência dessa pessoa. É assim que a gente vai
ajudando essas pessoas a compreender o setor delas. Ah, mas e quando a gente tem uma pessoa desempenhando papéis em todos os setores da propriedade, ou em mais de um? Essa pessoa precisa entender o começo, o meio e fim de cada responsabilidade dela, trocando o chapéu dela, né? Uma hora ela é ordenhador, outra hora ela é criação de bezerras. Mas, Valério, a gente, quando trabalhou junto, você vai saber quem é, eu não preciso citar nome. A gente tinha um caso de um produtor, dos maiores fornecedores de leite do laticínio, que ele falava para os ordenadores que a qualidade do leite continuava ruim, e sempre estava ruim, nunca melhorava a qualidade do leite. Na cabeça dele, ele ia fazer com que as pessoas se dedicassem mais. Então, ou seja, nunca tinha um feedback positivo, sempre estava péssimo. E ele era um dos maiores fornecedores do laticínio. Como é que nós vamos fazer para as pessoas saberem que elas estão na direção certa? Primeira coisa, o que eu falei no início, que a pessoa precisa saber o início, o meio e o fim. E o fim do processo dela. O fim para o gestor é leite no tanque, é caixa, é rentabilidade. Mas o fim para o ordenhador é quando ele terminou a ordenha no tempo certo, com filtro limpo. Eu não vou ficar falando aqui agora se eu precisar. Porque se eu depender da contagem bacteriana que chega da análise do leite, né? Qual que é a frequência que esse ordenhador tem para tomar decisão nas atitudes dele no dia a dia? Se eu tenho a coleta de leite de amostras a cada 2 semanas, ele vai trabalhar umas 2 semanas errado. E eu vou aliviar para ele, por exemplo, o monitoramento do tanque, eu vou aliviar dele, o gestor que vai tomar conta do medir a temperatura. Esse cara tá focado em filtro limpo. Filtro limpo, teto. É o que ele faz, ele dá manutenção em tanque. Eu espero dele que no final da ordenha o filtro esteja limpo e que o piso da ordenha tenha o mínimo possível de fezes. Eu quero que a ordenha seja rápida e eficiente. Mas eu preciso me ajudar ele a medir isso aí. Porque muitas das vezes o método que eu estou propondo, o ordenhador sozinho não vai conseguir acompanhar. Então eu vou supervisionar, eu vou acompanhar o processo. E não adianta colocar cultura na fazenda, é preciso presença. Isso aqui é bonito, mas não é fácil de aplicar, né? A gente sabe disso. Então é preciso acompanhar. O gestor, o gerente, o supervisor, ele precisa estar ali no dia a dia. Ele é o cara que mostra o norte verdadeiro e que fala, nesse caminho aqui nós não estamos indo no norte correto. Eu acho, você já falou, mas acho que é importante destacar, né? Fica parecendo que é uma coisa que é abstrata, que está fora do alcance do pequeno produtor. Mas lá no começo da nossa conversa, você sinalizou e falou assim, se você é a única pessoa que está pilotando na fazenda, aí tudo isso que nós falamos se torna muito mais importante, né? Porque você é 100% do recurso humano que move o ponteiro. Exato. E às vezes você tem que usar 3 bonés, né? O da estratégia, o da gestão e o da operação. E o problema é que eu já estive desse lado aí, que em momentos que eu estava lá na fazenda, cobrindo folga de colaborador, e eu estou com o boné de ordenhador na cabeça e tentando colocar o boné de gerente e o boné de gestor, de comprador, em cima um do outro. Uma coisa vai ficar para trás. E a gente respeita, eu posso dizer, né? A gente respeita isso, né? A gente sabe que do dia a dia da dificuldade disso, e por isso que eu acho que é muito importante os produtores terem a consciência de buscar um volume mínimo de produção que vá trazer um resultado atrativo, né? Eu até convido as pessoas para essa reflexão, assim, quanto que você receberia se você estivesse aplicando essa energia que você aplica numa propriedade de alguém, você se dedicar, porque está entupido de fazenda precisando de gente, né? E aí, assim, um casal que monta numa fazenda hoje e toma conta dela mesmo e tal, ele custa a partir de R$6.000, né? A partir de R$5.000, né? Então, assim, quanto de capital empatado que às vezes você está lá no seu negócio, etc., batendo cabeça, sofrendo, tendo que trabalhar todos os dias, só você, para não produzir nem isso, né? E se você vai empreender dentro da fazenda de outra pessoa dessa, né?
vai aplicar essas habilidades, a convivência que você tem com o animal, todas essas habilidades, essa visão de dono que você teve para você, você vai aplicar ela na propriedade de alguém. Você pode ser muito bem recompensado a ponto de chegar até em se tornar sócio daquele negócio, né? Exato. E buscar uma modelagem para isso, pegar seu capital e transferir ele para dentro da propriedade de outra pessoa. Esses modelos, eu acredito, vão ficar cada vez mais comuns, né? Já é uma realidade na Nova Zelândia, né? Que é o tal, acho que, se eu não estou enganado, milk share, alguma coisa nesse sentido, que é o termo tão utilizado, que é o nome bonito, meieiro, né? É uma pessoa que pega a fazenda com os problemas de sucessão que eles tiveram lá, pessoas que estão pegando a propriedade para tomar conta em parceria desse jeito. E eu acho que são evoluções, né, para as pessoas pensarem aí. Então, boa parte do que a gente falou aqui, se pareceu meio abstrato, meio fora, saiba que talvez para você é mais importante ainda, né? E assim, até relatando essa questão do meieiro, né? Tive a oportunidade de trabalhar por um curto espaço de tempo com uma pessoa que esteve na Nova Zelândia e ele relatando exatamente isso, pequenos produtores fazendo essas parcerias, né? E onde ele libera o capital dele para ser remunerado de outra forma. E vai ser, o tempo dele passa a ser remunerado dentro do negócio de outra pessoa e desenvolve as habilidades dele dentro da fazenda de outra pessoa, né? Isso que acho que é perfeitamente possível, né? E fiz esse chamado de atenção para tentar buscar as pessoas com conexão dessa visão empresarial que vai bater a porta, já está batendo na porta, né, da bovinocultura leiteira. E assim, Ronaldo, todo esse papo que a gente bateu aqui, a gente está falando, já tem mais de hora, né? Já. No final do dia, isso precisa entregar o que gera valor, que no caso da fazenda de leite é leite de qualidade no tanque. Se existe algo na fazenda que não coloca leite de qualidade no tanque, ou pelo menos não facilita a vida das pessoas, ou não melhora a segurança para as pessoas, ou não elimina desperdício, eu preciso repensar sobre essas decisões. Eu preciso empoderar as pessoas para que elas sejam capazes de tomar pequenas decisões lá no ambiente onde ela é responsável. E aí eu diminuo a necessidade, a dependência daquela pessoa, daquele colaborador, de procurar o seu supervisor, o seu líder, né? E assim, esse líder pode resolver problemas maiores dentro do negócio. Valério, eu acho que, pelo que eu entendi, né, a gente conversou previamente, hoje uma fração muito grande do seu trabalho, e talvez acho que a parte que você é mais reconhecido pelas propriedades que você atua, é nessa questão de desenvolvimento de pessoas. Mas tem um segundo bloco que é muito importante naquilo que você faz, que é trabalhar o planejamento do crescimento da propriedade. Isso tem sido bastante relevante e imprimido taxas de crescimento muito superiores à média do que se acontece, as médias anuais se acontecem em outras fazendas por aí. E como que tem sido para você e para as fazendas, o que tem acontecido, o que está nesse pacote das fazendas? São as fazendas que você mexe, que as pessoas são diferentes? O que está acontecendo que está conseguindo imprimir essas médias diferentes? E eu queria que você conectasse essa resposta com uma questão que eu venho defendendo bastante, que eu te fiz até a pergunta nos bastidores aqui, que é o seguinte: a conexão dessas propriedades com o mercado financeiro. Essas propriedades estão conseguindo aplicar altas taxas de crescimento. Elas estão conectadas com o mercado financeiro, elas aprenderam a trabalhar com o dinheiro dos outros, ou na sua maioria esse crescimento é totalmente orgânico mesmo e cresce do jeito que dá? Como é que está esse batido aí? Ronaldo, vamos lá. Caminhando para esse segundo bloco, né, como você mencionou, é natural que a fazenda que performou bem, né, dentro do que nós falamos aqui até agora, é natural que ela tenha autonomia para crescer. Ela dominou assuntos técnicos como produção de comida, como manejo da vaca, como ordenha, como prevenção de doenças, reprodução, liderança. É natural que essa fazenda vá crescer. Só tem uma situação que ela não cresce se o dono decidir.
o dono decidir que deu, que aqui tá bom para nós. E aí a gente vai ver outras estratégias. O que vai ser os novos desafios? Vai ser fazer genética para vender? Vai ser colocar a média de 55, 60 quilos por vaca? Nós vamos fazer seleção? O que nós vamos trabalhar daqui para frente? Isso eu estou falando de um ponto que nós estabilizamos volume de animal no rebanho, né? Sobre a segunda parte do perfil das propriedades, o que a gente enxerga? Existe o produtor que está crescendo de forma orgânica, que tende a trabalhar com capital próprio, que quer mais segurança, só que isso impacta na velocidade de crescimento da fazenda e muitas vezes esse crescimento lento, ele dói mais que o crescimento rápido, né? Do que o crescimento a sensação de que o negócio não está dando dinheiro. Exato. Então, às vezes eu tenho uma demanda por investimento muito alta e aí eu vou usar do caixa gerado para bancar esse investimento. Mas quando a gente olha para o cenário, vamos falar números nossos aqui, em volume de leite, a maior parte do volume de leite nosso vem de um negócio alavancado via créditos, né? Produtores que entenderam o mecanismo, que entenderam o modelo de negócio dele e têm confiança em trabalhar com capital de terceiros para alavancar o próprio negócio. Tá? Isso é bem recorrente e à medida que o produtor vai e podemos dizer ganhando que são confiança, as que crescem mais rápido. São as fazendas que crescem mais rápido, sem sombra de dúvida. Bom, mas muito bom. Assim, eu venho defendendo de forma muito veemente, mundo afora, palestras e etc., andando muito, mostrando para os produtores e para as indústrias de laticínio que disparado o que a cadeia produtiva do leite mais precisa aprender é botar o dinheiro para trabalhar para ela. Nós estamos muito devagar nisso quando a gente compara com as demais cadeias do agronegócio, que hoje o dinheiro é o primeiro insumo. Né? O cara tem 1.000 boi no confinamento, que o dinheiro não é dele. Ele já aprendeu a utilizar capital de terceiro. Muitos casos. Né? O cara planta 1.000 hectares de soja. O custeio dele renova automático. Né? Assim, já está conectado com o gerente do banco e etc. E tal. Essas operações de crédito rodam muito no automático. As visíveis e as invisíveis, né? Que são essas estruturas de prazo safra, né? Que são estruturas de crédito de taxas de juros muito relevantes, né? Você pega hoje um prazo safra 2,5% ao mês, né? Que o cara paga na semente, no adubo, quando ele joga ela para pagar em abril. Sim. Né? Daí para mais. E a gente, como não coloca o nome de juro, põe o nome de tabela, a gente não sabe o que ele está pagando. Juros. Não chama juros, chama tabela, né? A tabela para abril é tanto. E assim, aí eu tenho clientes que também é produtor de cereais, né? E aí a gente fala, o financeiro dessa operação é pesado, né? Então a gente tem que começar a entender, a se responsabilizar pelo risco que isso oferece, né? Dando esse exemplo aí que você chamou de tabela, né? Uhum. E assim, temos propriedade que inclusive a gente apoia, a gente incentiva que o produtor alavanque o próprio negócio, mas com um olho e uma responsabilidade muito grande. Então, exemplo, não é raro a gente enxergar na fazenda perdas de volumoso na ordem de 15%. Então, um produtor que planta 100 hectares está plantando 15 para jogar fora. Então, à medida que o produtor vai desenvolvendo maturidade na operação dele lá dentro da fazenda, esse produtor tem e deve alavancar o negócio com crédito de terceiro. Isso é parte, né? Eu comungo muito no que você acabou de falar, que não dá para a gente poder acelerar. Quando a gente fala capital de terceiro, nós estamos falando de acelerar. Exato. É alavancagem, né? Aceleração de um negócio. Não dá para acelerar um negócio produtor de prejuízo. Que eu só vou aumentar o prejuízo. Então, sem sombra de dúvida, né, a primeira etapa do processo seria a calibração desse negócio. Olhar para uma vaca minha, ela deixa tanto de resultado por ano, ela deixa tanto de margem de contribuição por ano, ela participa do resultado em tanto, 1 litro de leite me entrega tanto de margem, e se eu agora modelar isso aqui, eu tenho aqui 500 litros de leite, novos 500 litros de leite vão contribuir com um tal resultado.
e isso permite a gente entender e encaixar isso no fluxo de caixa positivo. E linkando isso, né, Ronaldo? Você me perguntou aqui como deixar claro, ajudar as pessoas a compreender o sistema de produção. A gente falou aqui de como deixar claro para o ordenador o que ele tem que entregar no final do dia. E agora nós estamos falando de como deixar claro, como que o gestor, que fica claro para o gestor que ele tem que tomar a decisão de alavancar ou não alavancar o negócio dele. Não é todo gestor de fazenda que tem na mão quanto que uma vaca deixa de margem por dia para ele. E nós estamos falando de um número básico. Um produtor de cereais, ele sabe quanto que um saco de milho, uma saca de soja deixou de margem para ele no final no final da safra. Por saco, por hectare. Por hectare. São números que o cara já domina na jornada dele, e ele domina isso médio em períodos, porque tem altos e baixos, né? Tem períodos bons, períodos ruins, e acaba que eles têm isso na ponta da língua, e isso leva eles para um patamar de confiança para essa alavancagem, de conseguir medir os impactos dessa alavancagem. E no leite, como a gente mistura com o crescimento orgânico, eu desapareço com a minha margem no crescimento orgânico, e isso me gera um ciclo vicioso de não querer fazer essa alavancagem, porque eu acredito que aquilo não dá dinheiro, mas eu estou consumindo essa margem no crescimento orgânico. Tem produtores que investiu 35% do faturamento no ano. Então, assim, você pegar o cara e investir 35% do que faturou, sobrou o que no caixa, né? E assim, só que é a pessoa que já entendeu que tá vindo recria, e tá tudo bem, ele entendeu isso aí, porque ele acredita, ele confia no negócio dele. Agora, em outros cenários, o cara, esse negócio não me sobra dinheiro, não sobra, tudo que vem você volta para atividade, e não quer tomar crédito, né? Não quer alavancar com capital de terceiro. Bom, Valério, acho que nós conversamos, até explorei um pouco mais, né, aí da sua convivência, trabalhando com propriedades de volume significativo, né, e com desafios dos mais diversos, né, não dá nem para, quase que tem uma diversidade tão grande de desafios, de posicionamento dos produtores, que quase que não dá para agrupar os produtores, né, eles viram células únicas mesmo ali, né, não tem nem como agrupar. Tem o lote dos produtores que o desafio é a qualidade do leite. Não dá nem para agrupar, porque é muito dinâmico, né? Então, assim, muito interessante aí. Eu queria te agradecer por trazer para a gente aí esses conhecimentos, essa vivência com apontamentos muito, muito práticos, né? Te dar os parabéns pelo trabalho, pela evolução na carreira, né? De tudo que conseguiu fazer e o quanto vem gerando impacto para essa quantidade de propriedades aqui na região. Reconhecer e dar os parabéns. Todos os produtores que você trabalha falam muito bem do trabalho que você vem realizando nas propriedades, e queria te pedir que deixasse aí uma mensagem final para os produtores de leite, para todos os mamíferos que nos acompanharam até aqui. Primeiramente, Ronaldo, agradecer a Companhia do Leite, né? Deixo aqui um sentimento de gratidão. A gente é amigo de longas datas. Profissionalmente, você também, não resta dúvida que, apesar da pouca diferença de idade, você é uma pessoa que me inspira, né? Tá aí liderando hoje um time muito grande. E se eu puder deixar uma mensagem para o produtor aqui, invista em tomada de decisão assertiva e valorize quem está com você. Essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui no Mamíferos para todo mundo. Show de bola. Muito obrigado, Mamíferos. Então, agradeço vocês aí que acompanharam a gente até o final, e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Obrigado.